Você já percebeu que eleição não é mais sobre quem é mais amado, é sobre quem é menos rejeitado? E os números mais recentes mostram algo que pode mudar completamente o rumo de 2026. Uma nova pesquisa da Atlas Arco revelou um dado que chama a atenção: a rejeição pode ser o fator decisivo e um dos principais nomes do cenário político está em uma posição extremamente delicada. Hoje você vai entender o que esses números realmente significam e por que isso pode virar o jogo. Vamos direto ao ponto. A pesquisa analisou o nível de rejeição dos principais nomes da política brasileira, ou seja, não quem as pessoas votariam, mas em quem elas não votariam de jeito nenhum. E aqui está o detalhe mais importante. Quem tem maior rejeição, geralmente perde. Porque em um segundo turno, não basta ter apoio, é preciso não ser rejeitado pela maioria. Olha esses números com atenção. Lula aparece com 47% de rejeição geral, e mais de 50,6% dos eleitores dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Já Flávio Bolsonaro tem 43% de rejeição geral, mas apenas 24% de rejeição absoluta. Agora pensa nisso por um segundo. Mais da metade dos eleitores afirma que jamais votaria em Lula. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro tem menos da metade dessa rejeição no critério mais decisivo. E isso muda completamente o cenário. Porque eleição não é só conquistar votos, é evitar perder votos. Quando um candidato ultrapassa os 50% de rejeição absoluta, ele enfrenta um teto. Um limite difícil de romper. A pergunta que surge é simples. Como alguém vence uma eleição se mais da metade do eleitorado já decidiu que não vota nele? Esse é o ponto central dessa análise. Outro fator importante é a diferença de posicionamento entre os candidatos. Flávio Bolsonaro, apesar de ter rejeição, não carrega diretamente o desgaste de um governo próprio. Isso abre espaço para reposicionamento, para a construção de uma nova narrativa, para atrair eleitores indecisos. Já Lula carrega não apenas o presente, mas também um histórico político longo. E isso influencia diretamente na percepção do eleitor. Agora vamos entender os motivos dessa rejeição. Entre os eleitores que dizem que não votariam em Lula de forma alguma, os principais fatores apontados são: 85% citam envolvimento ou associação com corrupção. 45,7% enxergam um projeto autoritário ou antidemocrático. 40% acreditam que existe uma tentativa de manter a população dependente do Estado. Perceba que não se trata apenas de opinião superficial. São percepções consolidadas. E percepções, quando se fixam no eleitor, são difíceis de mudar. Isso tem impacto direto no cenário eleitoral. Se esses números se mantiverem, a tendência é que a eleição seja decidida principalmente pela rejeição. Não pelo carisma. Não pelas promessas. Mas por quem o eleitor rejeita menos. E nesse aspecto, existe uma diferença relevante hoje. Agora, a grande questão é: essa rejeição pode mudar até a eleição? Sim, pode. Mas historicamente, rejeições muito altas tendem a se manter. Porque não dependem apenas de campanha. Dependem de confiança. E confiança leva tempo para ser reconstruída. Diante desse cenário, fica a reflexão. A eleição será decidida por quem conquista mais votos ou por quem perde menos? E mais importante, esse cenário ainda pode virar ou já estamos vendo o desenho final da disputa? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a rejeição realmente decide uma eleição? Ou ainda existe espaço para uma grande mudança até 2026? Comenta aqui embaixo.